3, 7, 5. Embarque imediato. Bem-vindos ao podcast O Sequestro do Voo 375, no qual seguimos contando a mais surpreendente história que já aconteceu no espaço aéreo brasileiro. Antes de darmos continuidade, é sempre importante reforçar que o nosso propósito aqui é mais do que simplesmente contar fatos. Queremos esclarecer, questionar, ir mais a fundo nessa história. Para isso, escolhemos ouvir pesquisadores, especialistas, passageiros e testemunhas oculares. Vamos juntos, nesse 5º episódio, revisar detalhes, ouvir depoimentos que ora se confirmam, ora se contradizem. Tudo isso para entendermos qual das versões que já ouvimos ao longo dos últimos 35 anos sobre o sequestro do voo 375 é a mais real, a mais verdadeira. Chegamos agora ao nosso penúltimo episódio. Estamos entrando nos momentos decisivos do voo 375 no ar. Nesse momento, os passageiros, sem saber ao certo o que poderia acontecer, temiam cada vez mais pelo que viria a seguir. Na cabine, o comandante Fernando Murilo havia conseguido estabelecer um diálogo um pouco mais lúcido com o sequestrador Raimundo Nonato. Assim, após convencê-lo que Brasília não tinha visibilidade para identificarem onde estava o Palácio do Planalto, Nonato foi convencido a seguir para outro local, pousar e se entregar. Com a mudança de rota confirmada, os caças da Força Aérea Brasileira, que até então acompanhavam o voo 375, saíram de cena, e o céu limpo, com sol brilhante e vento a favor, parecia anunciar boas novas. Entretanto, o que viria a seguir seria terrivelmente espetacular. E se você bem lembra, nós terminamos o episódio passado no auge da tensão. Pois é, apesar do comandante Fernando Murilo ter conseguido enganar o sequestrador e desviar o voo de Brasília para Goiânia, o combustível do 375 estava acabando. E como ele tinha conseguido a concordância do Raimundo Nonato em pousar, ele começou a descer. O que aconteceu a partir daí? O próprio Fernando Murilo nos conta. Ouça com atenção. Aí, quando chegamos perto de Goiânia, ele falou assim, não, vamos para São Paulo. Eu falei assim, olha rapaz, eu acabei de falar com você que está acabando o combustível. A gente não vai poder sair daqui. Não quero saber, com o revólver na minha cabeça, vamos para São Paulo. Aí eu já estava a 10 mil pés em cima de Goiânia. E eu vi a pista, comecei a rodar em volta da pista. Desde que entendeu com quem estava lidando, por segurança, o comandante Fernando Murilo havia optado em voar o mais alto possível. Na aviação, o chamado teto de serviço é de 42 mil pés. Para um comparativo direto, estamos falando de algo próximo a 13 quilômetros. Essa é a altitude máxima que uma aeronave comercial pode voar em segurança. Ao voar o mais alto possível sobre Brasília, o comandante colocou a aeronave entre 30 e 40 mil pés, a chamada altitude de cruzeiro, ou seja, algo entre 9 e 12 quilômetros. Ao começar a descer e chegar a 11 mil pés, ele estava a pouco mais de 3 quilômetros do solo. E essa informação é muito importante para compreendermos o que vem agora. Ok, 11 mil pés e descendo. E o que vem a seguir é tão forte, impressionante e radical que escolhemos passar a palavra para aqueles que são, ao nosso ver, parte indivisível desse incrível relato de sobrevivência. Vamos começar ouvindo Wilke Garcia. À época, ele tinha 35 anos e estava fazendo um voo de rotina com 2 amigos que trabalhavam com ele. Os 3 estavam sentados na última fileira do avião. É ele quem relembra agora como foram esses momentos. O Raimundo Nonato Alves da Conceição,
esse nome a gente nem esquece. Ele olhou ele ficava olhando para dentro do avião e para a cabine do piloto. O avião começou a subir. É claro, Brasília é Planalto, é alto, ok, tá tudo certo, tá dentro da lógica. Só que, de repente, o avião não pousava. E não pousava de jeito nenhum. E a gente percebeu que ele estava dando volta. E, de repente, a gente percebeu que ele abaixou, né? Ficou dando volta baixo, mas não pousava. E, de repente, ele arrancou para outro lado. Ele está saindo de Brasília. A gente percebeu isso, não que o Murilo informou, né? E começou dando volta. Menina, de repente, a gente já estava agoniado. Uma pessoa da tripulação que levou... Teve 2 pessoas que levaram o tiro. Teve um que levou de raspão na orelha e um levou na perna. Aí, um desses começou a dizer que o avião estava acabando o combustível. E a gente tenso, porque o avião acabando o combustível, não pousava, dando volta. A gente sabia que não era Brasília, porque a gente viu que ele se deslocou de Brasília, né? E ficou dando volta, e aquela tensão, a gasolina vai acabar. Quando a gente está no auge achando que a gasolina estava acabando mesmo, aí o Murilo faz aquela loucura. Aí, minha filha, foi uma coisa de doida. O Boeing 737-300 da VASP estava com seus minutos de voo contados. Com uma arma apontada para a sua cabeça, Fernando Murilo sabia que estava diante de um homem inquieto e frustrado, cujas decisões emocionais e irracionais precisavam ser contidas. Mesmo assim, ele ainda faz sua última tentativa de diálogo. Sem sucesso e sem combustível, era preciso tomar uma atitude drástica. Com a palavra, o comandante do voo 375. Já tínhamos passado por Anápolis. Aí vamos para Goiânia. Chegou em Goiânia, eu rodeei a pista. Estou rodeando e parou o motor esquerdo. Aí eu falei com ele, assim, eu não te avisei que ia parar o motor? Olha lá, o combustível está zerado. Aí acendendo as bombas de vermelho, tudo que a pressão de combustível estava acabando, zerada. Aí parou o motor esquerdo. Aí ele falou, vamos para Guarulhos, vamos para São Paulo. Aí eu falei assim, bom, não tem jeito, isso é um animal. Aí acelerei o avião, fiz um tunô. Aí fiz um tunô, ele não caiu. Ele voltou com o revólver na minha cabeça, vamos para São Paulo. Após quase 3 horas de total controle emocional, consciente de todos os riscos envolvidos, da sua responsabilidade para com todos a bordo e lidando com o sequestrador inconsequente, por saber que precisava arriscar tudo para poder salvar a todos, o comandante Fernando Murilo faz com que o Boeing 737-300 entre em turnô, uma manobra acrobática em que o piloto faz com que o avião execute um giro de 360 graus. O objetivo era conseguir derrubar e desarmar o sequestrador para colocar o avião em solo com segurança. Só que nem tudo saiu como esperado. Vamos continuar ouvindo Fernando Murilo. Ele mesmo explica a manobra realizada e por que, em seguida, precisou fazer algo ainda mais arriscado. Tunô é uma manobra que um eixo imaginário, você faz o contorno sobre esse eixo imaginário. Você dá uma volta, o avião fica de cabeça para baixo e termina de novo na atitude normal. E quando eu terminei, ele voltou com a revólver na minha cabeça e falou assim, não, vamos para São Paulo. Eu falei assim, bom, não tem jeito. Aí emendei um parafuso. Chutei um parafuso e
quando o avião começou a rodar no parafuso, ele caiu no chão. Para desarmar Raimundo Nonato, ele simplesmente lançou o avião em um parafuso aéreo. O Boeing despencou de 11.000 pés, rodopiando rumo ao solo. Agora, imagine como foi isso dentro do avião. Fora da cabine de comando, os passageiros todos, literalmente, achavam que iam morrer. Vamos ouvi-los agora. Primeiro, Cida Freitas. Essa hora foi a única hora que eu pensei que eu ia morrer. Parece que ele subiu o avião e, de repente, o avião caiu, como se tivesse caído de bico. De repente, nessa hora, o Raimundo Nonato caiu. Aí, nessa hora, várias pessoas levantaram, parece que era o momento ideal para pegar esse sequestrador. Só que ele era muito esperto, entendeu? Aí ele levantou e não teve jeito de ninguém fazer nada. Agora é Humberto Peçanha que nos conta como o comandante Fernando Murilo, mesmo em meio a uma ação como essa, ainda assim, estava atento a tudo o que acontecia dentro do avião. É impressionante. Ouça. Eu acredito que eu, pelo menos, estava sem cinto. E na hora que embicou, a metade deles caíram lá na frente, junto com o Raimundo lá no caso lá, e todo mundo se empilhou lá na frente da aeronave. Foi quando o Murilo, o piloto, ele pedia pelo microfone para todo mundo voltar, volta, não faz nada, e o pessoal retornou, cada um nos seus bancos, mas todo mundo indo para frente lá sem conseguir se segurar nas cadeiras, nas poltronas. Nossa, que desespero! Vamos ouvir agora Ilke Garcia, que detalha o que aconteceu logo em seguida. Aí o avião faz aquela manobra louca, mala do avião que estava naqueles compartimentos caem, pânico, todo mundo gritando. Eu fiquei no cinto de segurança, não soltei o cinto. Teve gente que soltou. Eu não soltei o cinto, fiquei ali agarrado no cinto. E, de repente, quando você pensa que está tudo errado, o avião posa. Menina, aquilo ali foi demais. Quando ele pousou, que eu olhei, ele não deu tranco nenhum. Eu nunca vi um pouso igual aquele. Entende? Foi perfeito o pouso que o Murilo fez. Aí eu olhei pela janela, vi aquele barro, que o aeroporto lá, não sei, era um barro amarelo. A cena que eu lembro foi essa. Eu falei, meu Deus do céu, ele pousou na rua. Ele não pousou. Eu não sabia que estava no aeroporto. Eu pensei que era rua, algum campo, sei lá. Eu falei, meu Deus do céu, ele vai bater agora numa árvore, numa casa, vai explodir. Essa foi a sensação que eu tive. E aí abaixei a cabeça, fechei os olhos e fiquei esperando aquilo bater e explodir. Quando, de repente, o avião para, eu levanto a cabeça, abro os olhos, aí vejo, aeroporto Santa Genoveva. Aí que eu vi que estava em Goiânia. Menina, ele conseguiu fazer perfeito. Eu lembro, esse foi o comentário que nós fizemos depois. Ele pousou perfeito. O Murilo foi demais. Abaixo de Deus, ele salvou as nossas vidas. O que aconteceu naquele momento foi algo nunca antes realizado por um Boeing na história da aviação mundial. As duas manobras descritas, o tornou e o parafuso, se realizadas de forma incorreta ou imprecisa, poderiam ter partido a aeronave ainda no ar. A precisão com que o comandante Fernando Murilo as realizou foi decisiva para salvar todos que estavam a bordo. Sem dúvida, quem estava dentro daquele avião vivenciou enfaticamente sentimentos de tensão, medo, vulnerabilidade, desespero, morte e, de repente, alívio por estar em terra. E tudo aconteceu de forma tão rápida e avassaladora que é difícil até descrever. Nossa!
Bom, eu creio que a pergunta que vem a seguir, claro, é o que se passou na cabeça do Fernando Murilo naquele momento. A boa notícia é que, graças ao arquivo de entrevistas do Constâncio Viana, especialista no caso do voo 375, podemos ouvir essa resposta da boca do próprio Murilo, falecido em 2020. Em um relato emocionante, ele nos surpreende com sua vulnerabilidade, coragem e convicção para uma tomada de decisão que salvou 104 pessoas ao colocar o avião no chão. Vamos ouvi-lo. Tinham parado os 2 motores. Não ia dar para fazer uma aproximação normal, porque o cara não tinha estabilidade emocional. Ele queria de qualquer jeito que eu fosse voar, até sem motor, mas ele queria ir para São Paulo. Sem motor, com motor, qualquer jeito. Ele queria ir para São Paulo. Ele estava bloqueado mentalmente, ele não queria saber. Passa um filme rapidinho na cabeça da gente, passa o passado todo. Você lembra da família, filho, tudo que você passou na vida, em fração de segundos, vem tudo na mente. Eu não sei, eu tinha alguma coisa dentro de mim que me falou que eu não ia morrer. Eu tinha certeza que eu não ia morrer. Não sei como, nem o porquê, mas eu tinha certeza que eu não ia morrer. E botei aquilo na cabeça que eu tinha que salvar o pessoal que estava lá e só tinha eu ali mesmo, né? E consegui, graças a Deus, levar até o final essa missão aí, mas não sei porquê. Eu tinha certeza que eu não ia morrer. Eles me perguntaram depois, quando eu voltei, se eu tinha feito treinamento para esse tipo de sequestro, para esse tipo de acontecimento, se aquilo era algum treinamento que eu tinha feito e tal. Não era. Eu nunca imaginei fazer um parafuso com um Boeing, nem um Tunô. Avião de passageiro, nunca passou pela minha cabeça. Eu usei aquilo porque eu tinha sido da FAB, né? E eu ficava pensando o tempo todo como é que eu faria, que eu estava sozinho. Ninguém foi tentar atingir o camarada, ou tentar imobilizar. Se 3 fazem isso ao mesmo tempo, ele não ia ter como matar os 3. Mas não posso falar nada, porque a tensão corria, no momento a tensão era geral, né? Então, não posso condenar nada que não tenha acontecido. Mas eu não tinha como imobilizar. Eu teria que fazer alguma coisa na pilotagem para conseguir o que eu queria, né? Eu cumpri minha obrigação e dei sorte. Eu dei sorte, muita sorte. Porque na hora que mataram o Vangelis, nossa, eu senti um pedaço de mim indo também, né? E ali, se eu deixasse o nervoso tomar conta, aí ia tudo pro espaço. E eu tive sorte de conseguir um equilíbrio ali na hora para continuar a pilotagem normal. Porque eu estava sozinho ali. Na hora de pousar em Goiânia, eu tive que dar o trem, eu tive que dar o flap, comandar tudo sozinho, vigiar a velocidade, vigiar tudo, para não fazer besteira, que se eu tivesse dado o trem com a velocidade excessiva, eu arrancava parte da fuselagem fora. Se tivesse dado flap acima da velocidade, eu arrancava a superfície de flap e ia embora. Então, dei sorte que quando eu parei o parafuso, eu estava com a pista à vista, em frente. Aí eu joguei o trem embaixo, joguei o flap todo para baixo e consegui pousar. Acabei de tocar no chão, parou o motor direito. Falta de combustível. Aí ele levantou, vamos decolar. Eu falei assim, não decola mesmo. Você pode fazer o que você quiser aqui, atochar motor, não tem, está sem combustível, nenhum. E eu sabia, pela lei aqui no Brasil, que eu não conseguiria abastecer o avião. Mesmo que ele quisesse, forçasse, não teria jeito de abastecer o avião. Eles iam atirar no pneu, iam fazer qualquer coisa para o avião não ia sair mais dali. Aí eu falei assim, bom, essa parte já estou descansado. Isso aí eu sei que não vai acontecer.
Aí começamos a negociar. Que depoimento, que capacidade emocional, que controle fenomenal. Mas, para irmos além da emoção, para que possamos dimensionar tecnicamente o feito do Fernando Murilo, convidamos outro comandante aéreo, também chamado Fernando, com quase 40 anos de experiência, para falar a esse respeito. Comandante Fernando Pamplona, agradecemos novamente a sua presença e queremos saber como o senhor avalia a tomada de decisão do comandante Murilo. E, por favor, nos explique também qual o grau de dificuldade dessas manobras que ele realizou. Então, só os melhores fazem. Ele sabia. Existe um desses conceitos que eu te falei de CRM, que a gente aprende, chama-se consciência situacional. O que é a consciência situacional? É você se localizar tanto no espaço quanto no tempo, e a interação com o ambiente em que você está vivendo. As 3 palavras-chave da consciência situacional são perceber, compreender e projetar. Então, perceber o ambiente, todo o contexto que você está inserido, compreender a interação que esse ambiente tem com o que você está vivendo e projetar as consequências e possíveis ações para mitigar, para diminuir a chance de alguma coisa acontecer de errado, né? Prevenir, digamos assim. E ele tinha consciência de onde ele estava. Por isso é que eu digo que o Murilo não foi só um herói pela técnica que ele utilizou, pelos recursos que ele utilizou. Ele foi um herói emocional. O heroísmo dele foi, no meio daquela situação, ele conseguir parar, esfriar a cabeça, pensar e dizer assim: só tem eu. Ou eu salvo essas pessoas, ou então está tudo perdido. Ou sou eu aqui agindo, ou não vai ter história para contar. Então, esse é o valor principal que nós precisamos dar ao Murilo. Não é nem a técnica, talvez a técnica dele, outros colegas talvez até fizessem melhor, talvez tivessem conseguido ter êxito em ter virado o avião. Não estou desvalorizando o que ele fez. O que ele fez foi algo muito específico, que deu certo, que poderia ter dado mais certo, poderia ter dado menos certo, mas que boa parte dos pilotos talvez conseguissem fazer. Mas essa capacidade que ele teve de entender o contexto, de separar a parte emocional, de lidar com a tensão, de lidar com aquela situação de um colega baleado, 2 colegas baleados e um louco apontando uma arma para ele, é que, a meu ver, traz todo o heroísmo daquela situação. A habilidade dele, a habilidade técnica do controle do avião, foi fundamental. Foi fundamental para as coisas acontecerem, mas controlou aquele avião de uma forma magistral, porque o que ele fez tinha tudo para dar errado se fosse na mão de um piloto mais inexperiente. Tinha tudo para ter dado talvez uma torção no avião, ou ele não ter conseguido controlar aquela curva que ele fez para pousar. Aquilo foi fantástico. Ele era um cara que tinha uma habilidade técnica muito grande, mas o mais louvável para mim foi ele ter tido a capacidade, a tranquilidade, a frieza de efetivamente executar isso, porque talvez a grande maioria dos pilotos tivesse tido a mesma iniciativa que ele, mas talvez não tivesse tido a coragem, talvez não tivesse tido a confiança para fazer o que ele fez. E ele teve. Dizem que tem uma frase, né, até famosa, dizendo que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Então, essa para mim é a grande virtude dele. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, e salvou aquelas pessoas.
se ele programou aquele parafuso para sair na final, eu acho que... Eu não sei se há alguma declaração dele dizendo isso. Eu acho que não. Eu acho que ali teve a mão do Criador para dizer assim, olha, cara, você já fez o que você podia fazer, você já fez tudo que estava ao teu alcance, agora deixa que eu vou pegar na tua mão aqui e vou te ajudar. Quando terminar esse parafuso aqui, eu vou botar a pista na sua frente para que você possa executar, porque você não tem mais nada para fazer, você não tem mais combustível, você não tem mais tripulante para te auxiliar, o teu colega está falecido, você já está no limite das suas forças, você já está no limite do seu controle emocional, e eu vou te ajudar, cara. Então, eu acho que quando a gente estuda um incidente, um evento que não necessariamente chegue a um acidente, uma dos últimos componentes, das últimas barreiras para evitar um acidente é a sorte, que a gente nunca conta com ela naturalmente, porque a gente nunca sabe quanto é que ainda tem de sorte na nossa potinho de sorte, né? Então a gente nunca conta com ela, mas que ela com certeza pode fazer toda a diferença numa situação dessa, eu não tenho a menor dúvida, e talvez tenha sido o caso. Talvez tenha tido um componente aí extra que ajudou. Uau! É forte isso. E ouvindo suas palavras, me vem uma outra coisa à mente. Sabemos que há relatos de aeronaves que, por motivos diversos, ficam sem combustível em altas altitudes e conseguiram planar e pousar. Caso ele tivesse ficado sem combustível no ar, estando a 11.000 pés como estava, será que seria possível ainda planar e pousar o avião em segurança? Ou indiscutivelmente seria uma tragédia? Sim, haveria com certeza uma tragédia, porque simplesmente colocar um avião daquele tamanho num terreno não preparado, a baixa altura, seria uma catástrofe. Provavelmente não haveria um incêndio porque não haveria combustível para ser consumido. Mas o simples fato de ser um avião grande, com uma velocidade grande, em outra condição de emergência, e pousando num lugar não preparado, não escolhido, ou melhor, o único lugar que teria sobrado seria realmente catastrófico. Com certeza haveria muitas perdas de vida. Eu não tenho a menor dúvida disso. É importante destacar que a 11.000 pés, para fazer um parafuso, Fernando Murilo primeiro acelerou a aeronave, depois apontou seu bico para baixo e a lançou em giro, despencando de 11.000 pés para concluir a manobra a menos de 1 quilômetro do chão. A saída do parafuso se deu de frente para a pista do aeroporto Santa Genoveva. Sozinho no controle da aeronave, ele conseguiu estabilizá-la, alinhá-la à pista e pousar um Boeing 737-300 em segurança. A ação foi rápida, precisa e sem margem para erro. Com o pouso, para quem estava a bordo, a sensação era de que o pior já havia passado. E o que Garcia nos fala a esse respeito? Quando o avião pousou, metade das tensões acabaram. Isso é que é interessante. Porque o maior problema é quando você está no alto. Caiu no chão, pronto. O avião pousou, é um alívio. Tudo que a gente queria era isso, que o avião pousasse. Eu acho que todo mundo que estava no avião queria era isso. Depois era outra história, entendeu? Você está em terra, mas a vulnerabilidade ela é reduzida, né? Quando você está no chão. Agora, lá em cima, a vulnerabilidade é total, é 100%. Para Humberto Peçanha, apesar das incertezas do que aconteceria a seguir, a sensação também foi a mesma. Vamos ouvi-lo. Que foi um alívio. 50% estava resolvido. E quando, de repente, a gente viu, a gente estava no chão. Entendeu? Foi uma coisa muito rápida e realmente ia acontecer. E o combustível acabando. Porque realmente foi uma situação inusitada, né? Em termos até de
de pilotagem, né? E dizem que um avião daquele não é possível fazer o que foi feito. Pelo menos eu li sobre isso, né? Então, realmente foi a pior parte ali, com certeza. Pelo que eu li, não reconhece. E, infelizmente, não teve assim uma filmagem, não teve um registro oficial para demonstrar o que foi feito, mas que com certeza foi feito. De fato, apesar das duas manobras terem tido como testemunhas todas as pessoas que estavam a bordo do voo 375, além daquelas que, em terra, conseguiram ver o ocorrido, a Boeing, empresa fabricante do modelo 737-300 sequestrado, nunca reconheceu o fato. Como assim nunca reconheceu o fato? Constâncio, como pesquisador e conhecedor desses bastidores, como pode isso? Aquilo nunca tinha sido feito, né? Num Boeing, nem a Boeing reconhece isso até hoje. Ele fez um tunô, que é botar o avião de cabeça para baixo e voltar na posição normal, e depois despencar em parafuso 9.000 metros. A Boeing não reconhece. Ele falou, ele na entrevista, ele fala isso, e detalhe, né? O piloto da Força Aérea que sobrevoava ao lado já não estava mais ao lado. Então, assim, é a palavra do Murilo, que todo mundo confiava e acreditava, e os passageiros, alguns lembram realmente que foram manobras loucas, alucinantes. Assim, de assustar, de passar mal, de meio que quase desmaiar. Então, não tem dúvida de que ele fez alguma coisa muito alucinante num Boeing, né? Para poder conseguir derrubar o sequestrador e pousar o avião como ele fez. Inclusive sozinho, porque o copiloto já tinha morrido, né? Então, toda aquela parte que seria do copiloto, baixa trem de pouso, reduz isso, aciona flap, aquela situação que eu não sou piloto, mas que aprendi algumas coisas, ele teve que fazer tudo isso sozinho. Redução de velocidade, tudo isso ele fez sozinho a partir do momento que ele viu que o sequestrador já tinha caído. Foi aí que ele conseguiu pousar, porque se ele não fizesse isso, o cara estava disposto a dar um tiro nele. Sobre esse assunto, acho que é bem interessante ouvirmos o Coronel Secato, que à época era um dos pilotos dos caças que voaram lado a lado com o 375. Coronel Secato, o que o senhor pode nos dizer a esse respeito? Não duvido da palavra do comandante. Eu não o vi fazendo. Talvez tenha sido num outro momento, né? Que eu não estive presente. Mas se ele falou que fez, ele fez. Entendeu? Ele conseguiu executar aquelas manobras. Não coloco em dúvida as palavras dele. Eu não vi. Mas com muita dificuldade, e ele sabia disso, como ele tinha bastante experiência, né, de voo, e, logicamente, num momento como aquele, ele tem que utilizar todos os meios, ou tudo aquilo que for possível, que ele imaginar que possa, digamos, poder, entre aspas, lutar contra aquele agressor. E uma das maneiras que ele, digamos assim, identificou era: vou fazer uma manobra radical. Entendeu? E foi o que ele tentou. E diz ele que executou. E eu acredito nele que ele executou e tenha feito tudo isso. Entendeu? Curioso. Onde estava a imprensa uma hora dessas? Basta uma pesquisa no Google e encontramos inclusive imagens do 375 voando com um caça-escolta. A imprensa, ao ser comunicada que o foco do sequestrador era Brasília, desde os primeiros momentos da sua cobertura, trabalhou em 2 pontos chaves: no aeroporto e no Palácio do Planalto. As imagens registradas e que apareceram nas coberturas televisivas da época foram feitas dentro do espaço aéreo de Brasília. Ao obterem a confirmação da mudança de rota para Goiânia, cidade distante pouco mais de 200 quilômetros de Brasília, os veículos de comunicação precisaram se deslocar até lá. Nesse interim, o voo 375 já estava praticamente em Goiânia. E esse atraso de informações afetou inclusive jornalistas de veículos sediados até mesmo em Goiânia, que, diante de uma ação tão inesperada, relatam que, quando chegaram ao aeroporto Santa Genoveva, encontraram o avião já em solo. Entendi. E aí começaram as negociações. E elas levaram horas. O pouso do voo
375 ocorreu às 13 horas e 45 minutos, praticamente 3 horas após a decolagem em Belo Horizonte. Entretanto, as negociações se desenrolaram até o cair da noite. Sem combustível e cercado por todas as partes, restava a Raimundo Nonato negociar uma forma de sair dali vivo, porque, a seu ver, sua morte era certa. Portanto, não passava por sua mente a possibilidade de entregar-se à polícia. A negociação começou logo após Raimundo Nonato perceber que seria impossível decolar. Fernando Murilo conseguiu então convencê-lo a deixar que os 2 tripulantes feridos saíssem da aeronave para receberem cuidados médicos e ainda que eles pudessem retirar da aeronave o corpo de Salvador Evangelista. Entretanto, até aquele momento, a morte de Salvador Evangelista não havia sido relatada. Dentro da aeronave, os passageiros continuaram a ter diferentes reações. Dentro da aeronave, os passageiros continuaram a ter diferentes reações e nem todos perceberam que Fernando Murilo estivera ali durante horas com seu copiloto e amigo morto ao seu lado. A Cida Freitas, que estava sentada logo nas primeiras fileiras e atenta à movimentação na cabine, nos contou anteriormente que percebera que, em meio aos tiros, algo mais havia acontecido, que alguém mais estaria ferido ou até mesmo morto. Mas existe uma grande diferença entre sabermos e constatarmos. Vamos ouvir agora como foi para ela saber que o Salvador Evangelista, o Vangelis, havia de fato sido morto. Era para tirar o corpo. Isso aí foi uma parte muito triste, muito. Para tirar o corpo do Evangelista. Aí que nós ficamos sabendo que a estrutura, quão grande era o Fernando, porque ele fez isso tudo, esse tempo todo, que foi bem demorado, com um amigo morto do lado dele. E depois que a gente escutava, aí ele chamou a aeromoça voltou atrás, arrasada, e ele concordou. Não, nesse primeiro momento ele mandou ela abrir a porta, ele ia jogar o corpo lá de baixo, lá de cima. Aí que todo mundo começou a pedir que deixasse os feridos, que era o Ronaldo e o Gilberto, descer. Aí que eles desceram com o corpo do Evangelista. Os feridos retiraram o corpo de Vangelis pela porta da frente da aeronave. Ilke Garcia estava na última fileira do avião e perceba como, para quem estava mais distante, até mesmo nessa hora, não foi possível compreender o que havia acontecido. Vamos ao relato do Ilke. A gente não sabia que o copiloto tinha morrido, não. A gente viu que saiu alguma coisa de dentro do avião, mas eu não percebi, ninguém percebeu que era o corpo do camarada. Entendeu? É porque aqueles que foram feridos, conforme eu te falei, durante o voo, um levou um tiro na perna e outro na orelha, eles saíram para receber atendimento, né? Eles desembarcaram do avião. O Raimundo autorizou eles a saírem. E aí, nessa saída, aí saiu o corpo do Evangelista. Só que a gente ficou sabendo depois que ele tinha morrido. A gente não sabia disso, não. Com a palavra agora, Humberto Peçanha. Aí eu me lembro também, infelizmente, abriram a porta, colocaram um colchão de ar lá embaixo, naturalmente. Aí os próprios colegas, né, foi uma cena triste, os próprios colegas pegaram o copiloto, o Evangelista, e jogaram ele lá de cima, em cima do colchão de ar. Entendeu? Isso aí que aconteceu. Mas a gente tem que passar por cima disso. Porque se eu disser a você que hoje eu falo normalmente, mas eu levei um bom tempo sem comentar. E no próximo episódio...
A negociação chega a um acordo. A Polícia Federal se posiciona para capturar Raimundo Nonato. A armadilha falha. Ficou negociado lá com o sequestrador que ele sairia do Boeing, eu lembro bem desse nome, Raimundo. O sequestrador desceu cercado pelos comissários e pelo piloto da aeronave, o que impossibilitou totalmente a ação dos atiradores que já estavam posicionados. Entenderemos melhor a conexão com 11 de setembro e o ataque às Torres Gêmeas. Ele foi o primeiro cara que criou o conceito de avião como arma. Inclusive, há relatos, e eu não sei se isso é verdade, porque as pessoas envolvidas não estão mais aqui nesse plano, mas que talvez tenha sido inspirador para os eventos do 11 de setembro. As teorias sobre sua morte. Será mesmo que há algo mais por trás da morte de Raimundo Nonato? Depoimentos reveladores nos confirmam. Até hoje, absurdamente, existem injustiças e erros que nunca foram reparados. Prepare-se para o 6º e último episódio. Resolução, análise e outras verdades reveladas. Na próxima quinta-feira, dia 2 de novembro. Não perca. Até lá. O Sequestro do Voo 375 é um podcast original produzido pela WN Produções. Eu sou a Lisandra Cortez e, assim como você, eu quero saber tudo sobre essa história. Por isso pergunto, tiro dúvidas e agito esse podcast. A narração fica por conta de Mário Souza Lima. O roteiro é de Zahi El-Malek, que também faz a produção, as entrevistas e pesquisa para cada episódio. Para conferirmos todas as informações, contamos com a consultoria do jornalista e pesquisador Constâncio Viana Coutinho. Esse projeto foi desenvolvido não apenas para relembrar e esclarecer os fatos ocorridos naquele fatídico 29 de setembro de 1988, quando o voo 375 foi sequestrado, mas também para honrar a trajetória do comandante Fernando Murilo e a memória do copiloto Salvador Evangelista. Nesse podcast, utilizamos áudios de entrevistas gravadas com passageiros, familiares, autoridades e pessoas envolvidas diretamente com o fato. Também contamos com gravações que fazem parte do acervo de mais de 15 anos de pesquisas de Constâncio Viana Coutinho, o maior especialista sobre o tema. As gravações e transcrições das entrevistas foram feitas por Renan Gonçalves e Renata Generoso. A montagem, edição, pós-produção e mixagem é da WN Produções. A direção geral é de Walter Neto, que também assina a trilha original desse podcast. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.